como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos no último bloco do Espírito de Mulher, falando sobre adoção. E a gente já conversou aqui sobre vários aspectos em relação à adoção, como é que é esse processo quando já tem um irmão de sangue, como preparar a criança, né, meninas? O que vocês estão achando do tema? Estão gostando? Senti que vocês ficaram felizes em falar sobre adoção. Bom, primeiro que já falou de criança, eu já gosto, essa parte 1, né? E segundo que eu acho que esse é um tema tão importante, assim, só precisa que no Brasil seja um pouco mais fácil, gente, porque para adotar é muito complicado no Brasil. O meu tio ficou alguns anos na fila e não conseguiu adotar. E assim, eu acho que a pessoa que não consegue engravidar, não tenha medo de adotar. É a mesma coisa, né? Você vai receber um filho de Deus que você vai cuidar e quiçá não é alguém que já viveu com você, que vai te ajudar, enfim. Que vai encher sua casa de alegria. De alegria, é uma oportunidade extraordinária. Agora vamos pensar numa situação, essa criança lá já tem uma idade aí que ela tem ciência de que ela é adotada. Sim. Né? Ou essa criança, ela já foi adotada grandinha, então ela passou por algum problema e saiu de casa. Enfim, quando a gente pensa nesse aspecto de sentimento, o amor ou a mágoa que a criança nutre pela mãe biológica pode ser transferido para a mãe adotiva? Eu acho que é uma questão de conquista. Por quê? Foi o que a gente falou, quando essas crianças elas vão para um abrigo, então elas já geralmente, se elas foram tiradas da família biológica, é porque já foram tiradas por algum motivo de droga, enfim, por algum problema que tenha tido ali dentro daquela família. Enfim, era uma família desestruturada. Sim. Daí, quando essa criança ela vai para outra casa, ela já, foi o que eu falei do acompanhamento psicológico, ela já... A mãe não adianta ela... Porque assim, eu acho que a mãe que adota, ela vai... Ansiosa, né? Porque ela quer dar todo aquele amor que ela tem dela para aquela criança. Mas ao mesmo tempo ela quer receber também. Exatamente. E é todo um processo. Então é um processo muito de compreensão, deve ter que ter muita paciência, porque tanto para a criança que ela está absorvendo tudo aquilo. Então, assim, às vezes a mãe machucava muito a criança, e não estou dizendo só fisicamente, às vezes psicologicamente, porque não é só... tem um abuso não só físico, abuso psicológico também, entendeu? E causa danos, às vezes, irreversíveis. Então, até outro dia eu estava conversando com o Eudo Rosa, de que existem problemas de consultórios que são, assim, ele trata há muitos anos e a pessoa continua com o mesmo problema. É complicado isso, porque é todo um processo, então, de muita paciência. Desculpa. E daí, você tem que conquistar, você tem que trazer essa criança, mostrar que você é possível, que ela vai te amar e que ela não vai te... Você quer só amar. Então, é um processo de conquista, de paciência. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma situação lá no Evangelho, no capítulo que fala de caridade. Porque a adoção é uma caridade. A caridade no termo mais sublime que ela possa existir, que possa ter, mais puro. Né? Não é caridade de dar esmola, é caridade de fazer o bem a alguém de coração aberto. Né? Aquela mãe lá, eu não lembro agora o capítulo, mas da caridade. A mãe que ensina a filha a dar de si em favor dos pobres, em favor dos mais necessitados. E não só de coisas materiais, mas de estrutura mesmo, de vida. Né? Então, ela é uma pessoa rica, que tem uma estrutura familiar toda bem organizada, mas quando ela vai visitar essas pessoas que ela ajuda, levando roupas, alimento e até mesmo informação, ela se transforma numa pessoa igual àquelas que ela vai visitar. Então, uma mãe que adota, ela não pode transparecer àquela criança que ela está fazendo um favor àquela criança. Porque, na verdade, quem está fazendo um favor é a criança para ela. Porque ela que é necessitada de ter um filho. É ela que tem a carência de ser mãe. Não é só o filho que tem a carência de ser filho, de ter uma mãe. Então, eu acho que isso é primordial num relacionamento de filhos. Porque os filhos que eu recebo, eles me felicitaram.
eu agradeço. Não são eles que me agradecem. Eu agradeço deles estarem comigo, de aceitarem ser meus filhos. Mas você sabe que eu falo isso para os meus filhos Né? sempre. Eu falo, uma vez eu falei, filha, muito obrigada. Daí ela, por quê, mãe? Eu falei assim, por você ter aceitado ser minha filha. Daí ela fez assim, mãe, eu te amo. Então, Ai, ótimo. gente, Então, eu acho que isso, bonitinho. adoção... Ai, começa a querer chorar. Eu acho que adoção e caridade são sinônimos, sabe? Sim. Aí tem uma outra questão aqui também, porque tem algumas crianças, acho que justamente por conta desse abuso psicológico, ou nascem nelas, não sei, depende, tudo depende, né, Tudo do caso, depende, né? sim. Ela falou que minha presidente, ela falou, tudo depende. Palavra depende é importante. Tudo depende. Ela falou, você se forma em direitos, tudo que você pergunta para o advogado, a primeira coisa que ele responde, depende. Espiritismo também. Depende. Pois é. Então, vamos falar, é o direito no espiritismo. A criança problemática, talvez seria um karma, esse filho adotivo problemático, um karma para os pais que precisam resgatar essa criança, fazer esse trabalho com ela, ou eles, sei lá, precisam passar por isso por algum motivo. Poder pode, a gente só não pode afirmar que é. Poder pode. Pode ser alguém que você abandonou, que você rejeitou, que você agrediu, enfim. Mas isso, eu acho que isso não é o ponto importante das pessoas pensarem. Existe isso? Existe. Mas não é o ponto importante. O importante é, por que que esta criança veio para mim? Por que que eu escolhi essa criança? Porque você escolhe. Você escolhe, não é a criança que te escolhe. Muitas vezes a criança te escolhe e você escolhe, a criança bate, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Não interessa qual é o motivo que levou esses dois seres, ou esses três seres, pais e filho, a se unirem. O importante é que eles estão unidos. E daqui, o que nós vamos fazer daqui para frente? Porque foi o que eu falei. Tudo na vida são fases. Gente, que adolescente é fácil. Seja filho natural ou não. Eu fui. Tá. Tranquilíssima. De Eu 100%, 0,1. Fui plena. Você entendeu? Mas assim, a maioria dos adolescentes, eles dão problema, gente. É descoberta. Você quer mostrar que você é dono de si, que você pode ficar sozinho, que você é independente. É um momento de descoberta. A mesma coisa, isso é para qualquer pessoa. E a gente tem que lembrar que nós somos adolescentes. Né? Pois nós é. fizemos isso. Não, eu já falei pro meu marido que eu não posso contar as coisas que eu fiz pros meus filhos. Porque se eles fizerem metade das coisas Não, que eu algumas, fiz, Tá gravado, algumas guarda coisas. pra você. Não, Poliana, algumas coisas é importante de contar. mas tem que tomar cuidado. Toma Porque cuidado. eu era terrível. Então, assim. Eu só tenho coisas boas pra contar. Ai, sempre, Quando eles gente, é um nascerem. anjo de candura. Vocês não estão vendo? Olha aqui esses olhos claros. Olha, Olha, um gente. anjinho de candura. Mas assim. Para que eu fico tímida. Mas assim, já é uma fase que é difícil, entendeu? Sim. Então, assim, vai ser difícil se for gerado por mim, se não for gerado por mim, vai ser difícil. Então, quer dizer, o pai, ele adotou, a mãe adotou, a mãe, ela gerou, ela vai ter que ter paciência. Foi o que eu falei, vai ter que ter paciência, vai ter que conquistar. Todo é um processo. O processo de adoção realmente é um processo de toda essa situação que a pessoa está vivendo, que a Que é família está igual vivendo. gravidez. Você não sabe quem é, o que você vai fazer, como que você tem que fazer, como você tem que tratar, o que você, se você já viveu ou não viveu com aquela pessoa, se é um resgate, se é uma prova, se é um reencontro. O bebê saiu de você. Tem uns que são calminhos, que não choram, que não contam. O outro, gente... do Vai céu, ser um você jacaré, parece né? que- Tá sempre de boca aberta. Nossa Senhora, então... E daí... E, poxa, só ali, saíram de você, entendeu? Então, tudo é muito relativo. Meninas, para finalizar o programa de hoje, que já está chegando ao fim, eu queria que vocês, diante da doutrina espírita, dessem um conselho, uma palavra para quem em casa está querendo adotar ou para quem adotou e está passando por um processo de adaptação com esse filhinho. O que vocês têm a dizer? Como que a doutrina pode ajudar? Paciência. Primeira coisa. Paciência, tolerância. Resignação, aceitação, entender que isso é um aprendizado importantíssimo para o nosso aprimoramento, não só da criança, mas o nosso principalmente. Então, isso tudo é benefício para a família. Então, paciência. E vai em frente, peça ajuda lá em cima, né? Que eles vêm. Ore, tenha fé e principalmente é a oportunidade de amar. Ame, você tem a oportunidade de mostrar ao próximo o quanto você pode amá-lo. Então é um ato tão lindo, é amor. E amar é tão bom, eu acho que eu acho que se você
tá aí na fila, tenha fé, ore bastante, que a gente sabe que a espiritualidade trabalha para isso. E não tenha medo de dizer não para o seu filho só porque ele é adotivo. Ele também precisa de nãos. O não ensina. É isso. É isso aí. Obrigada, meninas, pela companhia hoje aqui no programa. O Espírito de Mulher chega ao fim. Uma ótima sexta-feira para vocês amanhã, um ótimo final de semana. Semana que vem tem muito mais. Poliana Marizilda e eu aqui com você no Espírito de Mulher. Um grande beijo, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.